Bom dia, irmãos. O microfone está a funcionar? Que prazer estar aqui com os irmãos. Droboranco, Bradis, ok, creio que é assim. Bem-vindos, é uma grande alegria estarmos juntos, celebrando aquilo que somos, uma só família em Jesus Cristo. Vamos abrindo as nossas Bíblias no Salmo 90. Salmo 90. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza, eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti as nossas iniquidades e, à luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias passam sob a tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou, para os que têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E o teu furor conforme o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que conhecemos a dor. Mostra teus feitos aos teus servos e tua glória aos filhos deles. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Não existe pior crise que a crise existencial. E ela predomina no pós-modernismo, ou seja, nos dias de hoje. Uma crise existencial que se traduz, que se caracteriza por um questionamento profundo sobre o propósito, o significado e o valor da vida. Aliada a esta mesma crise existencial, está a crise de muitos de enfrentar a realidade da vida. E por isso, cada vez mais, vivemos numa sociedade consumidora de fármacos, porque não conseguimos enfrentar a realidade sem cair no desespero. E cada vez é pior, e será pior, porque na nossa sociedade estamos retirando Deus de toda e qualquer equação das nossas vidas. E como tal, os seres humanos perdem uma referência. A referência para as suas almas. O eixo para dirigirem as suas vidas. O norte, o rumo para o seu caminhar. O salmo que acabámos de ler
oferece-nos o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria que necessitamos para esta vida que é breve. Para esta vida que é breve. E para nos preparar da melhor forma possível para a eternidade, para a vida além do sepulcro. Este salmo é um salmo de sabedoria para as nossas almas. O Salmo 90 é o primeiro salmo do quarto livro do Saltério, do quarto livro que nós encontramos no livro de Salmos. Esta quarta coleção que está dentro de todo o livro de Salmos vai do Salmo 90 até o Salmo 106. É um livro que é caracterizado, esta quarta coleção é caracterizada na sua maioria por salmos anónimos, com a exceção, a rara exceção deste Salmo 90 e do Salmo 101 e do Salmo 103. Os Salmos 90 a 92 formam um prelúdio, uma introdução, uma preparação para a mensagem central desta quarta coleção que encontramos no livro de Salmos. E o enfoque deste quarto livro, do Salmo 90 até o Salmo 106, está na esperança futura do povo de Deus. A esperança futura do povo de Deus. Nós não temos tido a oportunidade de estar a estudar os Salmos de maneira sequencial. Mas o Salmo 89, anterior a este, o que é destacado é a aliança eterna de Deus com Davi. Ele prometeu um descendente que iria reinar sobre o seu povo para todo o sempre. Mas vocês têm que pensar que na altura em que o povo de Israel recebeu o livro de Salmos, eles tinham acabado de passar 70 anos de cativeiro na Babilônia. Voltaram a Jerusalém com a cidade destruída, arruinada, templo, muralhas, o caos, sem nada. Então eles estão a ser relembrados da promessa que Deus ainda tem um plano e futuro glorioso para eles. Mesmo que tenham perdido tudo, a palavra de Deus se irá cumprir. E é por isso que temos o livro de Salmos. O livro de Salmos não é para negar a realidade. A realidade em que se encontravam os judeus, quando receberam pela primeira vez este livro de Salmos, era uma realidade de sofrimento, de grande crise, de desesperança. E o livro de Salmos tem uma linguagem para nós, e para eles primeiramente, e para nós por extensão, de como nós enfrentarmos, desculpem, a realidade da vida. De como é que nós podemos enfrentar a fragilidade, a brevidade, as aflições, as dores da vida. E preparar-nos da melhor maneira e viver da melhor maneira nesta vida e preparar-nos da melhor maneira para o futuro glorioso que o povo de Deus tem em Jesus Cristo. O Salmo 90 é o único salmo atribuído a Moisés. Tu tens 3 cânticos. Se tu queres, podes dizer que tens 3 salmos atribuídos a Moisés. Mas o único que está aqui no Saltério é o Salmo 90. Depois tu tens o cântico em Êxodo 15 de Moisés. Depois de o Mar Vermelho ter engolido os egípcios, Moisés canta um cântico de vitória, de celebração pela salvação de Deus. Depois tu tens também, em Deuteronômio 32, do versículo 1 ao 43, outro cântico de Moisés. Um cântico que serviu como uma letra, com uma mensagem renovada para a nova geração. Este cântico em Deuteronômio 32 já foi no final da vida de Moisés. Há uma nova geração, lembrem-se,
durante 40 anos vaguearam no deserto. E esta primeira geração que saiu do Egito, ela foi consumida no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas tiveram o seu cemitério no deserto. Há uma nova geração. E antes de entrar na terra prometida, Moisés dá um cântico. Um cântico para ajudá-los a ter presentes toda a história da redenção, do livramento, de quem é Deus e da ação de Deus para esta nova geração que está a ponto de possuir a terra prometida. Este Salmo 90 é outro cântico no final da vida de Moisés. Além de profeta, ele era um poeta. E este poema escrito por Moisés é o salmo mais antigo de todo o Saltério. 3.500 anos distam da data em que este salmo foi escrito à data em que nos encontramos hoje. Os eventos de Números 20 são muito provavelmente o pano de fundo histórico para o Salmo 90. O que é que aconteceu em Números 20? Não vamos lá, porque não temos tempo para ler tudo, mas eu vou dizer e vocês depois podem confirmar nas vossas casas. O que acontece em Números 20 é, primeiramente, morre a irmã de Moisés, Miriam. Morreu aquela que foi, na verdade, a verdadeira mãe na prática para Moisés. Imaginem a dor de perder a sua irmã e, além disso, aquela que na prática cuidou dele. Depois, em Números 20, temos o famoso acontecimento em que Deus, para providenciar água ao povo, através da rocha, disse a Moisés para falar, para sair água. Mas ele, em vez de falar, cheio de raiva e ira, bateu na rocha para sair água. E dizendo, acaso eu darei água para vocês? Não és tu, Moisés, era Deus que ia dar, em primeiro lugar. Deixa a soberba de lado. E não te enerves para bater, te irrites, porque é provisão de Deus para o povo. Como castigo, em Números 20, Deus decreta a Moisés que não entrará na terra prometida, porque representou mal a Deus. Moisés, o homem de Deus. O homem de Deus. Sabe o que é que acontece ainda mais em Números 20? A morte do seu outro irmão, Arão. É neste caos de morte, juízo de Deus, que Moisés escreve este poema, este cântico. O Salmo número 90. É neste contexto da realidade da vida para Moisés, marcado por sofrimento, pela morte dos seus mais queridos e ainda também até pelo fracasso da sua fé, com uma reação desobediente e descontrolada. Perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Agora pensamos, Moisés é o homem de Deus, reconhecido nas Escrituras em vários lugares como o homem de Deus. E se isto aconteceu a Moisés, o homem de Deus, de poder se enervar, de poder fracassar na sua fé, na maneira como responde a Deus, como representa Deus, isto também, imagina o que pode acontecer ao teu pastor. O que é que pode acontecer ao teu esposo? Ao teu pai? Ao teu filho? O que pode acontecer à tua esposa? À tua mãe? À tua filha? E ainda assim, nós podemos ser tidos como homens e mulheres de Deus. Por quê? Moisés até temos em Hebreus 11, que está presente na galeria dos heróis da fé, aquilo que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Como é que é possível fracassarmos de tão grande maneira
e mesmo assim sermos tidos como homens e mulheres de Deus. Sabem porquê? Porque o que define um homem e uma mulher de Deus é a sabedoria. É a sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o temor a Deus. E Moisés era um homem sábio porque primeiro conhecia, temia a Deus. Como nós vamos ver então nos primeiros 2 versículos deste Salmo 90. Reparem, ele vai apresentar-nos aquele a quem ele teme, aquele a quem ele conhece, aquele a quem ele adora, aquele a quem ele serve. Nos 2 primeiros versículos ele nos apresenta o transcendente Deus. O transcendente Deus. A oração de Moisés começa da seguinte maneira: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés começa com o reconhecimento do eterno e imutável Deus, em contraste com aquilo que é criado e como tal é temporário e imutável. Ele apresenta Deus como o seu refúgio. A palavra no original literalmente é a sua habitação. E porquê é que Moisés apresenta a Deus como a sua porção, como a sua habitação, como o seu refúgio? Lembremos-nos, Moisés não herdou nenhuma terra. O povo de Israel até aqui não tinha terra. Eram peregrinos sobre a terra. Tinham sido escravos durante cerca de 400 anos no Egito. Depois, 40 anos peregrinando no deserto. É por isso que Moisés se refere a Deus como o seu refúgio. Na verdade, não o seu refúgio, peço desculpa, correção muito importante. Como o nosso refúgio. Como o nosso refúgio. O refúgio do povo de Deus. Ai, meus irmãos, vivemos num mundo mau, num mundo instável, de muitas ameaças e podemos perder tudo. Mas há uma coisa que não podemos perder. É Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa habitação. Ele é a nossa porção. E de que maneira foi Deus para Moisés e para com o povo de Israel a sua habitação, o seu refúgio, a sua porção, a sua herança? Eis só algumas lembranças. Deus os preservou durante 400 anos no Egito. Debaixo de escravidão, opressão, violência, Deus sustentou, multiplicou e deu força ao seu povo. Quando eles não tinham nada, meramente escravos. Ai, Deus foi a sua porção porque Deus os libertou da escravidão do Egito. E os libertou como um povo mais próspero do que aquele que chegou ao Egito através de Jacó e os seus filhos. Deus foi a sua porção porque Deus abriu o mar diante deles. Para eles cruzarem e se livrarem dos seus inimigos. E depois disso, Deus fechou o mar sobre os seus inimigos, salvando-os. Deus foi a sua porção, a sua herança e o seu refúgio, porque Deus foi a sua comida durante 40 anos no deserto. O maná, o alimento, a provisão de Deus, a cada dia. Deus foi a sua porção, porque foi a sua rocha
que manava água. Deus foi a sua porção porque foi aquele que os acompanhou durante 40 anos com uma nuvem durante o dia, como sombra e descanso para eles no meio do deserto. E coluna de fogo nas noites geladas do deserto. Deus foi a sua porção, herança, por causa da proteção e sustento de cerca de 2 milhões de pessoas, que até diz as Escrituras que o seu calçado não envelhecia, as suas vestes, durante 40 anos, não era preciso trocar de calçado, não era preciso trocar de vestes. Hoje em dia os nossos ténis nem duram um ano. E são Nike. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa herança. Deus é a nossa porção. Deus é tudo aquilo que nós necessitamos. De geração em geração. Moisés não está apenas a falar. Eu só acabei de citar os últimos 40 anos. Mas o facto de ele estar a falar de geração em geração, não está a falar somente dele e dos últimos 40 anos. Está a falar desde sempre para o povo de Deus. Ao longo da história. Como chamou Abraão. Como preservou os patriarcas, Isaac e Jacó, peregrinos, sem terra. Como os sustentou. Oh, esse é o nosso Deus. E o princípio da sabedoria está, para ser verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus, em temer a esse Deus de todo o coração. Em confiar nesse Deus. Não importa onde estejamos. Quando Moisés escreve este poema, está no meio do deserto. E mais, sabe que não vai entrar na terra prometida. E mais, sabe que está a ponto de morrer. Mas ainda assim ele diz, não importa. Deus é tudo para mim. Versículo 2, antes que os montes nascessem. Ele está numa região montanhosa. Se ainda vais a Israel, tu podes, ao sul de Israel, comprovar isso mesmo. Ele está mais situado a sul, a ponto de entrar na terra prometida. Uma região cheia de montanhas. Moisés contempla aí os montes. E pensa no absurdo de tempo em que aqueles montes já se encontravam ali. Firmes, inabaláveis. Antes que os montes nascessem. Ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Moisés tem os seus olhos colocados no transcendente Deus, no eterno Deus. A pergunta, talvez, que mais ouvimos dos nossos filhos, eu pelo menos tenho ouvido de todos os meus filhos, com exceção ainda do Filipe, ainda não ouvi, mas do Paulo e da Laura já ouvi. Quem criou Deus? Quem criou Deus? A resposta é simples. Ninguém. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Deus está fora do tempo e do espaço. Deus é o eterno, atemporal. Por isso é que Ele é a fonte de tudo. E não é só a fonte de tudo, Ele é o sustentador de tudo. O Criador e sustentador do visível e do invisível, até daquilo que é desconhecido por nós. Do conhecido e do desconhecido. É por isso que jovens, adolescentes, prestem bem atenção ao que eu vou dizer. Aquilo que vocês ouvem na escola, nas aulas de biologia, sobre Big Bang, sobre a evolução, sobre a negação de um Deus Criador, é falso e uma invenção. O Criador de todas as coisas é o Pai da eternidade. O único que está fora do tempo e do espaço. O Deus único e verdadeiro. Jeová.
Agora eu sei que nós não conseguimos medir Deus pela nossa compreensão. E não tentes. Não tentes. Ele vai além da nossa compreensão. Só nos resta render e professar, tal como Moisés, ao final do versículo 2, Tu és Deus. Tu és Deus. Moisés era um homem de Deus porque era sábio. E a sua sabedoria estava porque conhecia a Deus. E só quem conhece a Deus também é que pode verdadeiramente conhecer-se a si mesmo. É por isso que vivemos numa crise existencial hoje em dia. Porque homens e mulheres não conhecem a Deus. E quem não conhece a Deus não pode verdadeiramente conhecer-se a si mesmo. Não pode ser sábio. O título deste sermão é Sabedoria para uma vida breve. Bem, começa por conhecer a Deus, por temer a Deus. E porque Moisés conhecia a Deus e temia a Deus, ele então conhecia verdadeiramente quem ele era. Qual era a realidade do homem, o que nós somos. E por isso, do versículo 3 a 11 deste salmo, ele vai nos falar, primeiramente falou-nos do transcendente Deus e agora vai-nos falar do temporal homem. O temporal homem. Versículo 3 a 6, ele vai falar da fugacidade do homem. É fugaz, é breve. O homem. A vida. Reparem, versículo 3. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes, voltai, filhos dos homens. Eu sei que na tua Bíblia, talvez algumas versões, eu estou a usar a Almeida século XXI, e na tua Bíblia, a ARA, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, diz, tu reduzes o homem ao pó. Mas na verdade, no sentido original, a Almeida século XXI ganha. O sentido original é, tu fazes o homem voltar ao pó. Toda a humanidade começou de uma matéria. E essa matéria foi pó da terra. Foi assim que Deus criou Adão. E as mulheres vão dizer, mas nós não fomos criadas do pó da terra. Sim, mas foram criadas da mesma matéria do pó da terra, da costela do homem. Todos nós temos a mesma matéria, o pó da terra. E por causa da maldição do pecado, desde que Deus disse lá, em Gênesis 3:19, com as seguintes palavras, eu até vou ler porque quero citar literalmente o que Deus disse. Depois da queda, o castigo foi o seguinte, ao homem e à mulher. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Não há como fugir a isso. Somos pó e por causa da maldição do pecado, ao pó todos nós iremos regressar. Alguns daqui a 10 anos. Alguns daqui a 20 anos. Alguns daqui a 30 anos. Não importa. O destino é igual para todos nós. Igual. A nossa vida está nas mãos de Deus. Porque reparem, tu fazes o homem voltar ao pó. A tua vida não está nas tuas mãos. Por muito que te esforces, por muito que contrates o Filipe Matos como teu nutricionista, por muito que contrates o Vinícius Catelli como teu personal trainer e vás ao ginásio todos os dias, a tua realidade e a minha realidade é que um dia iremos voltar ao pó. Fugaz a nossa vida. A nossa vida não está nas nossas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus, o qual diz nas palavras de Jesus Cristo que nós nem podemos acrescentar nem sequer um dia
àquilo que Ele já determinou. Quando Ele criou o homem do pó da terra, Ele deu o sopro da vida. Matéria física, corpo e alma para passar a ser um ser vivente. Ele deu-te o sopro da vida. Um dia Ele vai pedir-te de volta. E por isso, como é que tu morres? Expirando pela última vez. Pela última vez. Sopro da vida se foi. Nós pensamos que somos grande coisa, não é? Todos nós temos a tendência a achar que somos grande coisa. Quando aquilo que nós somos é apenas pó. Usamos títulos para engrandecer-nos até na nossa cultura. Doutor isto, doutor aquilo, mestre, reverendo. Aquilo que devíamos chamar uns aos outros é: olá, senhor pó. Olá, senhor pó. Olá, terra. É bom este choque com a realidade. E Moisés não tem nenhum problema em trazê-lo à sua própria alma e ao povo de Israel. Sabem porquê? Porque isso é bom? Porque isto nos relembra a sermos mais humildes. Isto nos relembra a sermos mais dependentes de Deus. Isso é sabedoria. Isto nos relembra a desejarmos mais a Ele e não a agarrarmos às coisas desta vida, porque elas também se tornarão pó, ou nós nos tornaremos pó primeiro que elas. Por isso é que Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Versículo 4 a 6, ele continua a falar da fugacidade do homem, da brevidade do homem. Aqui mais um contraste entre Deus e o homem, um contraste avassalador. Reparem o que diz, versículo 4. Porque aos teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Está a comparar o homem com Deus. Para Deus 1000 anos é como uma breve insônia durante a noite. Ele até diz a vigília da noite. Sabe o que era a vigília naquela cultura? A vigília para um judeu, a noite tem 4 vigílias. Cada uma 3 horas. Começa às 6 da tarde. Eles iam para a cama cedo, não é? Por isso talvez eram mais saudáveis do que eu. 6 da tarde e depois terminava a vigília da noite às 6 da manhã. 3 horas era cada uma das vigílias. Tu és, fala aqui apenas de uma vigília, como não és. Para Deus 1000 anos é como 3 horas. Está a dar esta analogia, esta ilustração. E na verdade, não pensem que é um exagero da parte de Moisés, mas foi o que ele melhor encontrou em palavras para descrever que Deus é atemporal, fora do tempo, é eterno. Mas, reparem o que nós somos, versículos 5 e 6. Em contraste com Deus. Tu os arrastas, aos homens, por uma correnteza. Eles são como o sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Ao contrário de Deus, nós somos temporais. E podemos ser, a imagem que Ele nos está a dar, é que nós podemos ser engolidos pela morte a qualquer momento. Na região onde ele estava, no sul de Israel, ainda hoje é assim. Quando chove com forte precipitação pela altura, a água se acumula e vai descendo a uma velocidade de grandes correntes e rios. E quem apanhar é destruído e morre. E é esta imagem que Moisés usa para se referir à nossa vida. Que está tudo muito bem, mas de um momento para o outro podemos ser engolidos pela morte. Pensem num tsunami. A morte pode atingir-nos de uma maneira inesperada e destruidora. A qualquer momento. É esta a nossa brevidade, é esta a nossa fugacidade e fragilidade.
para a minha mãe. Ela levantou-se numa manhã como qualquer outra para ir trabalhar, ali na zona do Campo Grande, ao pé do estádio da equipa do meu clube, o Sporting. Eram por volta das 6:30 da manhã, quando ela vê um semáforo verde para peão para atravessar, onde ela fazia isso diariamente para ir para o seu trabalho, e ela atravessa aí na passadeira em semáforo verde, sem saber que estava prestes a ter os últimos segundos da sua vida. Um carro não parou no semáforo vermelho e atropelou-a, arrastando-a dezenas e dezenas de metros. E ela acabou por falecer a caminho do hospital, não resistindo aos ferimentos. 28 anos. A qualquer momento podemos ser engolidos pela morte. O meu pai, certa noite, deitou-se, despediu-se de nós, eu e os meus irmãos, os três, num só quarto. Dormíamos num beliche de 3. Ele deitou-se, despediu de nós, adormecemos. Acordei só de manhã com os gritos da minha madrasta, que tinha acabado de chegar a casa do turno do hospital. Porque essa foi a última noite do meu pai. Quando ela chegou a casa, o meu pai teve, diz a autópsia, por volta da 1 ou 2 da manhã, um infarto fulminante ao coração, com apenas 39 anos de idade. Tu podes ser engolido pela morte a qualquer momento. Essa é a nossa fragilidade. Somos como o sono. Ninguém se dá conta do tempo passar durante a noite. Às vezes até temos a sensação que nos deitamos e foi só um abrir e o fechar de olhos. Não demos conta de passar o tempo. Quando ouvimos o despertador. A nossa vida é assim, é um sono. É um sono. É como a relva. Mais uma analogia da fugacidade e fragilidade da vida. A relva é algo que cresce muito rapidamente e floresce até nas condições ideais. Mas também desaparece com muita facilidade. Já experimentaste cortar a relva e pouco tempo depois ela já apresentar estar seca? Se tiver em condições mais extremas? É assim, fugaz, frágil. Assim somos nós também. Tão fugazes e frágeis como a relva. Repara que Moisés compara-nos com a relva. Moisés podia ser com o eucalipto. Eu estou a trazer eucalipto porque a árvore mais antiga de Portugal é um eucalipto de 43 metros de altura com 130 anos. Mas a nossa vida não é como os eucaliptos. É ainda mais frágil e fugaz. É como a relva. Damos tanta importância e valor a acumular tesouros e coisas desta terra dos viventes, a construir um nome, uma reputação para nós, a tentar prolongar os nossos dias aqui sobre a terra, consumindo a nossa energia, os nossos recursos, o nosso escasso tempo por coisas que não podem evitar que nos tornemos pó e que não nos vão salvar desta realidade. Que somos frágeis e fugazes. Vivemos como se fôssemos imortais terrenos, mas não és. Não somos. Não somos imortais. Ou podes dizer que és apenas imortal até que Deus te chame. Por isso, não vivas como se ainda te restasse 1000 anos. Vive, na verdade, como só tivesses 1 ano de vida. E ele passará rápido. Ser consciente da tua fragilidade, da tua fugacidade. E o caminho da sabedoria é temer ao Senhor. É buscar ao Senhor. Por sobre todas as coisas. Reparem, versículo 7 a 12, e serei mais rápido agora apresentando aqui a fragilidade do homem. Insistindo, mas agora acrescentando, adicionando algo. Versículo 7 fala da ira e do furor. Pois somos consumidos pela tua ira e afligidos pelo teu furor. Colocaste diante de ti nossas maldades e à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos.
Pois todos os nossos dias passam sob a tua ira, nossos anos acabam-se como um suspiro, ou em algumas traduções, como um breve pensamento. Ira e furor são usados aqui para Deus como sinónimos. Moisés apresenta esse Deus transcendente, eterno, criador e sustentador e soberano de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, como um Deus também irado. Irado. E em que sentido é que Moisés diz que nós somos consumidos e conturbados, afligidos pela ira de Deus? Por causa dos nossos pecados. Por causa da maldição do nosso pecado. E Deus é um Deus irado contra os nossos pecados e também contra os pecadores. Deus é um Deus irado. O pecado traz graves consequências às nossas vidas. O pecado traz graves consequências. E a nossa fragilidade, a somar já que somos pó, mas a adicional a isso, é a nossa pecaminosidade e estarmos debaixo, digamos assim, da ira de Deus. Agora é certo, amado povo de Deus aqui presente, aqueles que já temem a Deus, aqueles que já são seus, aqueles que já creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é certo que nós pertencemos a Ele. E que a ira derradeira que estava destinada a nós, ela na verdade foi lançada sobre o seu Filho na cruz, Jesus Cristo. E que o trono da ira agora se transformou para nós como um trono de graça. É por isso que Moisés vai terminar este salmo clamando por graça. Mas isso, a graça, não anula a realidade que Deus se ira e se indigna dos nossos pecados, inclusive também os pecados do seu povo. Miriam morreu, Arão morreu, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Eis aí a manifestação da ira de Deus. Não nos esquecemos. Não brinques com Deus. Não brinques com Deus. Eu sei que tu não estás talvez habituado a ouvir estas mensagens sobre a ira de Deus. Porque não falemos disso agora. Falemos do amor. Deus é amor. Essa é uma grande verdade nas Escrituras. Mas também uma grande verdade nas Escrituras é que Deus se ira contra o pecado e contra também o pecador. Porque para suavizar a coisa, nós dizemos, não, Deus se ira contra o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus ama o pecador, mas Deus também se ira contra o pecador. E que isso aumente a nossa percepção de quem nós somos verdadeiramente, as nossas misérias, e que isso nos faça buscar a Deus verdadeiramente todo o coração, temer a Ele. Temer a Ele. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Moisés e o salmista coloca este salmo, o salmista, ou seja, quem preparou aqui a coleção de salmos, coloca o Salmo 90 de introdução aqui para os leitores que tinham acabado de sair do exílio e que tinham perdido tudo e foram para o exílio 70 anos por causa da ira de Deus, da indignação de Deus sobre o seu povo. Por causa dos seus pecados, da sua idolatria, maldade, rebeldia. E este salmo é colocado aqui de propósito como uma lembrança. Vocês sofreram a ira de Deus e tudo aquilo que estão a sofrer e sofremos como povo de Deus é porque Deus é justo para castigar o pecado, para disciplinar o seu povo. E o juízo deve começar pela casa de Deus. Moisés, por isso, na sua oração, reconhece a ira de Deus. Versículo 8. Colocaste diante de ti as nossas maldades ou os nossos pecados e iniquidades, e à luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus não faz vista grossa aos pecados do seu povo. Deus traz luz aos pecados escondidos. Podemos nos esconder hipocritamente dos homens, mas não nos podemos esconder de Deus. Devemos ser conscientes do mesmo a todo o tempo. O que faz às escuras e escondidas, um dia Deus irá expor. E não só.
se não te arrependes, Deus irá executar juízo contra ti. E Ele é justo em fazê-lo. Por isso é que o povo de Israel, Moisés sabia muito bem, passou 40 anos peregrinando no deserto, até morrer toda aquela geração que tinha saído do Egito por causa dos seus pecados. Teme a Deus, porque talvez o teu pecado te vai privar de grandes bênçãos para ti, para a tua família e até para a tua igreja. Deus não faz vista grossa. Versículo 9. Pois todos os nossos dias passam sob a tua ira. Esta é a nossa realidade de fragilidade por causa da nossa natureza pecaminosa. Amados, não há um dia que eu não peque. Não peque. Não há um dia. Em motivações, em inclinações, em pensamentos, em palavras. Não há um dia. Que dia é que eu consigo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças? Esta é a nossa realidade. Todos os nossos dias passam sob a tua ira. Não estamos livres da presença do pecado. E isto é desesperante muitas vezes. Mas que bom também. E que boas notícias também. Porque é nesta condição de necessidade que nós nos voltamos de todo o coração para buscar a Deus. Em humildade, em dependência. Reconhecendo quem nós somos verdadeiramente. Em gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Porque enquanto nos achamos que somos grande coisa, somos mais que pó, ou somos grandes santurrões, não queremos sentir a necessidade de Deus nem de um Salvador. Nossos anos acabam-se como um suspiro, como um breve pensamento. Moisés sabia muito bem isso. Ele viu cerca de 2 milhões de pessoas morrer no deserto durante 40 anos como consequência da sua desobediência. Este é um tema dominante que Moisés traz para nós, é a nossa fragilidade do homem. A nossa vida é um sopro, já disse que é sono, já disse que é relva, já disse que é um sopro, que a qualquer momento podemos perecer. Este é o tema dominante neste salmo, a fragilidade do homem. Mas agora, qual é a mensagem que tu ouves desde os púlpitos? Na maioria dos púlpitos, a mensagem coach, que é completamente diferente e o oposto. Ou seja, que tu consegues, que tu tens tudo dentro de ti, que tu estás no controle do teu destino, que depende de ti o cumprimento dos teus sonhos. Se tu queres, irá acontecer. E é melhor eu não continuar com exemplos, senão vão pensar ali aqueles que estão a assistir a transmissão, talvez apanharam só agora que eu sou um pregador coach. Essa é toda a mensagem contrária ao Evangelho. Que a solução está dentro de ti. Não está dentro de ti. A solução nunca esteve dentro de ti, nem nunca estará. A solução está unicamente em Deus. Queres acreditar no Pai Natal? Continua a acreditar no Pai Natal. É a tua decisão. Continua a ser menino e menina. Nunca serás considerado homem nem mulher de Deus. Versículo 10. Vigor. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm um extra, têm mais vigor, a 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. Mais uma vez a fragilidade. O melhor deles, 70, 80 anos, diz que é cansaço e enfado. Esta é a realidade da vida. Não temos que varrer para debaixo do tapete. Somos frágeis. Sofremos, estamos num mundo caído, numa realidade caída, há aflições, há tristezas. Esta palavra cansaço é a mesma palavra cuidado, é a mesma palavra que depois vamos encontrar no Novo Testamento para ansiedade, preocupações, aflições, cuidados. E enfado é a palavra para tristeza, aflições. Esta é a nossa realidade. Esta é a nossa realidade. Ainda que, claro, nós sabemos que não vamos durar muito, mas isso não anula a nossa responsabilidade. Agora, Filipe, eu vou corrigir aquilo que disse anteriormente. A nossa responsabilidade de glorificar a Deus também com os nossos corpos, como cuidamos de nós.
A nossa responsabilidade de comer bem. A nossa responsabilidade de fazer exercício físico. A nossa responsabilidade de fazer tudo aquilo que possa depender de nós, ainda que sabemos que todas as coisas dependem de Deus, mas para viver o mais tempo possível, com a força maior possível para servir da melhor forma ao nosso Deus. Mas nós sabemos que chegará o momento, talvez os nossos 70, 80 anos ou antes disso, em que não iremos ser mais fortes fisicamente e não iremos ser mais fortes mentalmente. Essa é a nossa realidade. Versículo 10 diz, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quantos grandes homens e mulheres de Deus já voaram, desapareceram, não estão cá? Não estão cá. Quantos? E eram mais fortes do que nós. Mais sábios até do que nós. Mas esta é a realidade de todos nós. Continuando, porque temos que terminar. Quem conhece, versículo 11, o poder da tua ira e o teu furor conforme o temor que te é devido? Eu disse há pouco que um dos atributos mais negligenciados no púlpito é pregar sobre a ira de Deus, um dos atributos de Deus. Ou seja, a ira de Deus é a sua indignação justa contra o nosso pecado, contra o pecador. Isto é uma mensagem que a nossa geração não quer ouvir e que muitos pregadores lhe fazem à vontade. Mas o que é que isto tem provocado? Um povo que não teme a Deus. Um povo que não tem medo de Deus. Um povo que não tem reverência por Deus. Um povo que não se importa com Deus nem com as coisas de Deus. E por isso é que estamos cheios de ditos cristãos apenas de nome, nominais, que na verdade o que são é que vivem pior que demónios. Vivem pior que demónios. Eu sempre digo isso porque Tiago diz que os demónios temem e tremem. E há cristãos nominais que nem temem a Deus, nem tremem diante de Deus. Mas aqueles que são verdadeiramente seu povo, seus filhos, eles são conscientes, sensíveis à ira de Deus, à realidade de quem é Deus, são dominados por ela também, reconhecem que nada são e por isso, com verdadeira devoção e humildade, buscam a Deus. Totalmente. Porque temem verdadeiramente a Deus. Termina versículo 12 a 17. Depois de falar do transcendente Deus, do temporal homem, agora fala do tesouro da graça de Deus. E termina com estes pedidos de oração, e eu vou passar a citar cada um, em cada um do versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Primeiro ele pede por sabedoria. É a graça de Deus recebermos sabedoria. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a nossa realidade. Ensina-nos a olhar para quem Tu és. E que aproveitemos e não desperdicemos as nossas vidas, seguindo o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Sabe o que é que implica conhecer a Deus? Aqui diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, ou um coração com conhecimento. Sabe o que é conhecimento na mentalidade hebraica? Na nossa mentalidade grega, é essa a influência que nós temos na nossa cultura. Conhecimento é só aqui, na mente. É receber ensino mental. Na Bíblia, quando diz coração sábio ou coração de conhecimento, tem a ver com ensino, mente, tem a ver com conhecimento de comunhão, de experiência e tem a ver com conhecimento de obediência, colocar em prática. Não é só aqui. Dá-nos essa sabedoria. Não apenas para conhecer a Tua palavra, mas para vivê-la. Vivê-la. Obedecer. Depois diz, compaixão, versículo 13. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Quando é que nós iremos entrar na terra prometida? Volta-te para nós. Até quando a nossa realidade só será morte? Morte após morte? No deserto, 40 anos.
Volta-te para nós, Senhor, até quando? Moisés sabe que a sua única esperança é o Senhor. Se ele sabia que estava a ser afligido pelo Senhor, mas ele também tinha a única esperança que nós devemos ter, que o único que nos pode salvar e sustentar é o Senhor. Aquele que nos aflige é aquele que também nos cura. Aquele que nos condena é aquele que também nos salva. A nossa única esperança. Tem compaixão dos teus escravos, traduzido na tua Bíblia para suavizar como teus servos. Mas na verdade é isso que somos, escravos de Deus. Tem compaixão. Aqueles que estavam a ler a Bíblia, aquela geração de judeus, ou a segunda, digamos assim, comunidade judaica depois do exílio, que regressou à terra prometida a Jerusalém através de Zorobabel, ao ler este salmo, tinham que entender que essa também deveria ser a sua esperança e clamar e pedir a Deus por compaixão. E Deus é cheio de compaixão. Deus é cheio de compaixão. Tem compaixão dos teus servos. Terceiro, que pede Moisés, sacia-nos de manhã com o teu amor leal, ou com o teu amor fiel. É este o verdadeiro sentido. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos regozijemos e nos alegremos. O único que pode dar satisfação à tua alma, à minha alma, é Deus. Não há outra coisa. Vais estar sempre a correr atrás. Vais estar sempre a necessitar de mais. A sentir-te vazio. O único que pode dar verdadeiramente satisfação, mesmo até estando no deserto, como estava Moisés, é Deus. É Deus. Não penses que é o teu carro 0 km. Não penses que é a tua casa. Quando comprares uma casa, tu vais ver, depois queres comprar uma casa maior. Não é aquela promoção que há tantos anos estavas à espera, porque quando a tiveres, tu vais dizer, é só isso? Quero mais. A única coisa que pode dar satisfação à tua alma, a única coisa verdadeiramente e para todo o sempre, é Deus. Para que assim todos os nossos dias nos regozijemos ou cantemos, como diz na versão Ara, e nos alegremos. O povo de Deus é um povo que canta, porque é um povo alegre em Deus. Não é porque a vida é fácil. Não é porque não perdemos irmãos. Moisés perdeu a sua irmã, perdeu o seu irmão. Mas o povo de Deus canta porque tem a sua satisfação, esperança e alegria em Deus. Vai além desta vida. Ele pede, não é? No versículo 15, alegra-nos. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que conhecemos a dor. Ele pede por esta justiça retributiva positiva de Deus. Os anos que tu nos afligiste, agora nos recompensa, Deus. Já chega. Recompensa-nos. Sabem, esta oração deve ser a nossa oração, mas nós sabemos que ela já foi respondida na cruz por Jesus Cristo. Porque por meio da cruz nós temos acesso ao Pai e teremos acesso a Ele para todo o sempre. E por isso é que o livro do Apocalipse termina, não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas, alegria para todo o sempre. Por isso é que Paulo diz que as tribulações e aflições neste mundo são breves e momentâneas. O que é que são 80 anos comparado com toda a eternidade? Ele pede por glória, versículo 16, mostra os teus feitos aos teus servos e a tua glória aos filhos deles. Ele pede por essa glória, que Deus manifeste a sua glória. A glória é a manifestação dos atributos de Deus, de quem é Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia diante do povo. Porque conhecer a Deus é vida, é força e transforma-nos. É por isso que nós pregamos a palavra, porque é o meio pelo qual Deus nos mostra a sua glória por meio da sua palavra. Por isso é que temos um cântico que diz, mostra-nos Cristo por meio da tua palavra. Por último, ele pede graça, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos.
sim, confirma a obra das nossas mãos. Pede por graça. Ele termina clamando por graça. Um Deus irado, mas para nós se torna... Nós temos acesso ao trono da graça. E se torna gracioso para connosco. Por isso podemos clamar por graça. E graça não é apenas um favor imerecido, como nós damos como definição teológica simples e fácil, como um chavão evangélico. Graça é o poder de Deus em ação em nosso favor em todas as coisas. Seja sobre nós a graça do Senhor. Essa é a maior riqueza da vida cristã. Na verdade, é tudo aquilo que nós necessitamos. É a nossa única esperança para a realidade da nossa fugacidade, da nossa fragilidade. Sem ela não podemos fazer nada, mas a graça de Deus é suficiente. Foi isso que Deus disse a Paulo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E o último pedido, ainda no versículo 17. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Reparem que a brevidade da vida não é uma justificação para te entregares ao fado ou à inatividade. Enquanto respirarmos a cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade de levantar, é para fazermos e realizarmos boas obras. É para trabalharmos e servirmos a Deus e os outros. Mas tudo realmente será em vão e inútil nas nossas vidas se o Senhor não for connosco. Se pela sua graça Ele não confirmar, Ele não consolidar o trabalho das nossas mãos, Ele não abençoar, ou Ele não fazer com que permaneça. Ele nos separou para boas obras, para que andássemos nela. É Ele quem nos capacita para as mesmas e é Ele que, por meio do seu Espírito, nos enche de bom desejo para as cumprir. E por isso, com Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós, no seu povo, e unicamente pela sua graça, é que nós podemos ter sucesso nesta vida. Apesar da nossa fragilidade, nós podemos ter obras que permanecem para as futuras gerações. Apesar da nossa brevidade, nós podemos ter fruto para a eternidade. Fruto que vai além de nós. Deus e a sua graça, esta é a mensagem central deste salmo. Deus e a sua graça é a única esperança para o frágil homem escapar da ira de Deus e aproveitar uma vida verdadeiramente frutífera. Tu que talvez nos visitas aqui, talvez estás connosco há muito tempo e talvez nunca ouviste que Deus se indigna contra o pecado. Mas a mensagem nas Escrituras é clara. O autor aos Hebreus 9, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 17, diz: está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A pergunta para ti esta manhã é: tu estás preparado para te encontrares com Deus? Porque isso pode acontecer hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje pode ser o teu último suspiro. Eu espero que estejas preparado. Só há uma maneira de estar preparado. É tu te poderes voltar todo o coração para Deus. É tu poderes crer em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. É por meio dele e unicamente por meio dele que somos salvos da ira futura. Da ira futura. Que maravilha é saber, nós que já temos esta confiança, saber pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, somos livres da ira de Deus. É por isso que não devemos temer a morte. Sabemos que a nossa vida é breve, frágil, fugaz. Sabemos que a morte pode nos tocar a qualquer momento. Mas nós agora respondemos com a nossa fé, confiança e esperança em Deus e na sua graça, em Jesus Cristo e na sua obra. Nós respondemos como Paulo: para mim o viver é Cristo e a morte é ganância, é lucro.
é lucro. E a vida para nós, até o último suspiro determinado por Deus, cada suspiro, que nós tenhamos o desejo, amados irmãos, amada igreja, de aproveitar cada suspiro aqui na terra para frutificarmos em boas obras para a glória de Deus e abençoar outros até depois da nossa partida. Sabem porquê? Porque essa é a esperança que temos na graça de Deus. 3.500 anos depois de Moisés escrever este poema. Já nem sabemos onde está o seu corpo. Ainda assim, a sua obra continua a falar e a glorificar a Deus por meio deste salmo. Que seja assim também com as nossas vidas. Que o Senhor, pela sua graça, seja conosco e confirme a obra das nossas mãos para a sua glória e para o bem das futuras gerações. Aproveitemos e peçamos a Deus por isso mesmo. Oremos, Senhor, que possamos produzir bom e muito fruto para a Tua glória. Para isso, dá-nos um coração sábio, Senhor, que te teme a Ti. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias e a não desperdiçarmos os mesmos, Senhor. Tem compaixão de nós. Sê Tu a nossa satisfação, alegria, Senhor. E, Senhor, que a cada suspiro, que o desejo dos nossos corações seja agradar-te, glorificar-te. Sim, que a obra das nossas mãos, Pai, enquanto estivermos vivos, nós pedimos que a confirmes, que a estabeleças, Senhor, que a consolides, Senhor, e que isto possa ser para a Tua glória e também, Senhor, possa ser de bênção para as futuras gerações. Pela Tua graça, sabemos que isso pode ser possível. Amém.